Fala, Luciano Amadeu. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Realmente é um problema que tem incomodado bastante os trabalhadores das empresas de transporte coletivo de Teresina. Só ontem, por exemplo, foram registrados 3 assaltos em apenas uma empresa, né? Isso que a gente teve notícia. E de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte Coletivo de Teresina, nos últimos 45 dias foram registrados 16 assaltos entre Teresina e Timon. A gente teve hoje conversando com algumas dessas pessoas que estão envolvidas no transporte coletivo e também com os usuários para saber a opinião deles dessa sensação de insegurança. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Vamos ver. O transporte público da capital vem se transformando cada dia mais em um alvo fácil e lucrativo para os bandidos. Os assaltos estão se tornando corriqueiros e deixando os motoristas e cobradores assustados com o que pode lhes reservar a cada passageiro que entra no ônibus. A única medida de segurança adotada pelas empresas de transporte urbano é o monitoramento interno dos veículos, que deveriam inibir os crimes, mas na verdade tem servido apenas para registrar os assaltos. Nesse vídeo vemos a ousadia dos bandidos em um roubo que acontece no Corujão, às 3h15 da madrugada. 2 homens dão sinal para subir no ônibus e anunciam o assalto, com uma arma de fogo e até um facão na mão. Eles roubam dinheiro do caixa, objetos pessoais, o motorista e antes de sair, ainda quebram a câmera para tentar impedir a identificação. Nesse outro vídeo, o assalto acontece às 2 da tarde, quando 3 homens entram no ônibus e 2 deles pagam a passagem, passando pela catraca. O homem que fica na frente mostra a arma para o motorista e diz para ele não parar o ônibus enquanto os outros 2 roubam dos passageiros. Notem que ao lado do bandido está uma senhora idosa e uma mulher com uma criança de colo. Os ladrões passam mais de 15 minutos dentro do ônibus antes de descer. Mais uma vez, a câmera de vigilância vira alvo deles, mas não deixa de gravar, apesar das pancadas. O procedimento é o mesmo nesse outro assalto, em que um dos ladrões sobe em um ponto e o comparsa dele deixa para entrar no outro. Logo, os 2 anunciam o roubo e depois de pegar os objetos dos passageiros e o dinheiro do cobrador, descem um ponto mais adiante. Nesses casos, o alvo principal sempre é o cobrador do ônibus, que em boa parte das vezes tem que ressarcir à empresa o dinheiro que foi roubado, isso de acordo com o sindicato. A empresa em que Francisco trabalha sofreu 3 assaltos ontem e hoje ele veio tentar fazer com que não haja desconto na folha dos cobradores. Eu até concordo que tem que se pague. Eu pago, desde que me dê o recibo, porque se me der o recibo eu vou questionar na justiça. E para eles, o pior é a sensação de insegurança. E se para motoristas e cobradores a sensação de insegurança já é grande, para os usuários do transporte público não é diferente. Seja no trajeto até em casa dentro do ônibus ou até mesmo nas paradas, para os usuários o medo de ser assaltado é constante. Eu estou aqui, mas qualquer hora você pode ser assaltado. A gente já fica preocupado, né? Toda hora a gente é assaltado, moço. De acordo com a Polícia Militar, o esquema de prevenção e de repressão aos assaltos a ônibus acontecem de acordo com os registros de ocorrência. À medida que um certo nível de criminalidade em um bairro ou uma categoria de crime ela vai se elevando, a determinação do comandante-geral é que a Polícia Militar intensifique a fiscalização naquela situação. A polícia também dá dica de como as pessoas devem fazer quando desconfiarem que algum assalto vai acontecer. Para prevenir, o principal objetivo é tentar observar o comportamento dessas pessoas. Se algum cidadão identificar uma pessoa em comportamento suspeito, verificar que ele está com algum volume por baixo da camisa, utilizando o seu celular, que hoje nós temos, graças a Deus, uma acessibilidade ao celular muito grande, utilizando o celular, ligar para o 190. Informar a polícia, que a polícia prontamente vai fazer a abordagem, caracterizando o crime, vai fazer a condução até a presença da autoridade judiciária, o delegado. Uma situação complicada para os motoristas e cobradores de ônibus que circulam no cotidiano, no dia a dia aqui pela cidade de Teresina. Esses assaltos eles têm acontecido, como a gente já falou anteriormente, muito frequentemente e isso tem deixado esses cobradores, esses motoristas assustados. Nós até separamos alguns vídeos para mostrar para o nosso telespectador que o modo de operação, o modus operandi, como se diz, em termo técnico, desses bandidos, quase sempre é o mesmo. Eles começam entrando no ônibus, entram, disfarçam, dão um tempinho ali, alguns chegam até a passar pela catraca,
né? Eles dão um sinal como qualquer passageiro, entram normalmente no ônibus, passam pela catraca, pagam a passagem e esperam algum tempo para ver se realmente é seguro para eles, né, no caso, fazerem um assalto e a partir daí anunciam, primeiramente assaltam o cobrador, que é quem realmente guarda o dinheiro, depois começam a assaltar os passageiros. Enquanto isso, outro fica na frente, a gente pode ver, ó, sempre tem um que fica na frente ameaçando o motorista para que ele não mude a rota e nem pare para outros passageiros. É a maneira como esses bandidos, esses assaltantes, eles têm assaltado os ônibus aqui em Teresina. Aqui ao meu lado está o Francisco Souza, que é um dos membros, um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Teresina. Francisco, de que maneira vocês estão lidando? A gente viu aí que o policial afirmou que a PM tem trabalhado para contribuir, tentar ajudar, para diminuir essa sensação de segurança, mas no dia a dia não é o que vocês sentem. Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Amadeus. Essa situação aí do assalto a ônibus está sendo uma coisa que já está saindo do limite, já está fugindo do limite e chegando ao extremo. Porque não somente o cobrador perde o dinheiro, mas também ele sofre pressão psicológica e muitas vezes até agressões físicas. Como nós temos o exemplo aqui de um bairro vizinho aqui na Zona Leste, onde o motorista e o cobrador não tinham o dinheiro suficiente para o assaltante, eles agrediram o motorista. Né? Então, nós, enquanto sindicato e representante da categoria, nós estamos preocupados com essa situação. A princípio, nós estamos marcando uma audiência com o governador, o secretário de Segurança e o comandante-geral de polícia para podermos ver como se resolve essa situação. Se caso não lograrmos êxito, a gente vai chamar a sociedade organizada para uma manifestação para poder resolver esse problema. Nesse ponto, com relação às agressões físicas que o Francisco falou, Amadeu, é algo que chama a atenção, porque quando a gente disse que os empresários, os proprietários das empresas, eles cobram do cobrador quando o assalto é realizado, é porque existe uma recomendação de que o cobrador ele não ande com mais de R$20 na caixa, né, ali na gaveta que ele anda, que é para passar o troco. Porque existe uma lei municipal que diz que o valor máximo da passagem que deve ser dado para um usuário é de 10 vezes o valor da passagem utilizando a nota mais próxima. Ou seja, como a passagem está R$ 2,50, multiplica por 10 dá R$25 e a nota, a cédula mais próxima de R$25 é de R$20. Então, o cobrador teria que sair ou circular pela cidade inteira com apenas R$20 na gaveta. É isso que acontece, Francisco? Isso é o que acontece. Mas também vale ressaltar que esses R$20 que o cobrador inicia a sua jornada não é a empresa que fornece. Isso é do próprio cobrador que retira do seu salário, que todos os meses recebe para poder iniciar o seu trabalho passando esse troco para o primeiro passageiro que chegar com esse valor. Que o sindicato entende que esse é o dever da empresa. Cada cobrador deveria ter R$20 ao iniciar sua jornada dado pela empresa e não pelo cobrador. Né? Aí, além do cobrador, quando ele é assaltado, ele já perde os seus R$20 e perde o restante que é a empresa da passagem que é arrecadado durante a viagem, e o cobrador perde os seus R$20 e perde aquele dinheiro que algumas empresas já estão cobrando dos cobradores oriundos de assalto realizado por essas pessoas. Então a gente agradece a participação do Francisco Souza, que é um dos diretores do Sintetro, Amadeu. E a nossa produção entrou em contato com o CETUT, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina, os empresários responsáveis pela circulação dos ônibus, né, do transporte coletivo aqui da capital. Eles afirmaram que não vão se pronunciar porque não foram provocados pelo Sintetro para falar a respeito desses assaltos. Mas disseram em nota que eles têm atuado tomando medidas para diminuir essa sensação de segurança, fazendo a instalação de câmeras, né, de vigilância interna, o monitoramento, né, do circuito, do itinerário que o ônibus faz, como meio de impedir que, por exemplo, ele seja sequestrado e que se desvie a rota, o CETUT saberia. Tem dito também, nessa nota, que o CETUT incentiva que as pessoas utilizem mais os cartões, para que evite também a circulação grande de dinheiro dentro dos ônibus, mas ainda assim a gente viu isso não tem adiantado. Na verdade, essas câmeras servem simplesmente para registrar os assaltos. E o Francisco me disse uma coisa aqui que é interessante, Amadeu, que um bairro aqui da Zona Leste da capital, que é o Árvores Verdes ali na Zona Leste, próximo ao Vale do Gavião. Os ônibus ali, eles não circulam mais sozinhos. Tem uma viatura da Polícia Militar que fica esperando assim que o ônibus entra. Ele circula pelo bairro inteiro, a violência é tão grande que ele circula o bairro inteiro com a escolta policial. Ela acompanha essa escolta, o ônibus durante o bairro inteiro e só para quando ele sai, para você ver a quantidade de violência, o quão a segurança está afetando o funcionamento dos serviços normais do dia a dia da cidade. Amadeu?
Obrigado, Chico Lima. Rapaz, o Chico Lima trouxe para nós aí um festival de horror. Desculpe, é um festival de horror. Quer dizer, está se tornando comum essa cena. Mostra de novo. O cara entra, ou os caras armados... comum, né? Entra com, paga até a passagem. Até a tarifa. E aí faz o arrastão, toca o terror, motorista, cobrador, passageiro, todos sofrem. Em qualquer horário, né? 3 da tarde, 3 da manhã. Todo o tempo. Aí eu queria fazer algumas considerações. Eu sei que o Galego quer falar, né? Daqui a pouco, depois que eu terminar aí, eu falo. Primeira coisa que eu quero dizer, o CETUT devia se pronunciar sim. Deveria se pronunciar sim. Seu CETUT, dona S-Trans, dona PM, Secretaria de Segurança, todos deveriam se, autoridades, todos deveriam se pronunciar sobre isso aí. Tá ruim. Tomar uma água. Galego, vai falando aí que eu tô... Pois não. Viu? Então, isso que o Amadeu falou, tem que ser feito. Tem que dar satisfação. Agora, você viu, Galego, que eles usam facão, eles usam arma, a coisa tá pode ter arma de esculhambada. brinquedo. A coisa tá esculhambada. Só para intimidar senhoras, negócio crianças, sério. idosos, qualquer pessoa que esteja dentro do coletivo. Agora, eu vou dizer pra você aqui, o cobrador aqui. Vou devolver o que foi roubado e perder meu dinheiro, pedir as contas, rapaz, vender banana no mercado, cara. Acho que, vamos lá se agora dá, todos, CETUT, S-Trans, Prefeitura, Governo, Segurança, PM, deveriam se pronunciar, porque aí é um caso que está envolvendo o trabalhador e o passageiro que é patrão de todos, que está também assustado e sendo roubado. E segundo, que é uma tese que eu tenho, porque eu conheço alguns, existe aí no setor do transporte 2 tipos. Existe o empresário do setor de transportes, e eu conheço, existe, e o dono de ônibus. Então o cara que é o dono do ônibus, ele não faz a mínima questão de prestar um serviço que preste, ele só quer saber quanto é que ele embolsa no fim do mês. Infelizmente é isso. E quero dizer à polícia que as imagens ajudam, estão aí, ajudam e deveriam fazer com que a polícia se mobilizasse, não só para escoltar ônibus, como o Chico Lima disse que tem lá nos Árvores Verdes. Os ônibus têm que ser escoltados por uma viatura da polícia, mas de ir atrás desses delinquentes que aparecem perfeitamente nessas imagens, assaltando e fazendo arrastões dentro dos coletivos, Galego. E tem mais, do que eu acho, é meter a taca nessa cambada de vagabundos, que ninguém aguenta mais. O cidadão entra no ônibus e é assaltado, é humilhado, é chamado de vagabundo quando ele é que é o vagabundo. É taca, muita taca, meu amigo. Taca ajuda, viu? E acho não, tenho certeza. Se o cara tá trabalhando e a imagem está mostrando, ele está sendo assaltado com uma arma na cabeça. Ele devolver dinheiro pro empresário tá errado. Eu pedi a... Sendo verdade, tá errado. Ah, não vai não, é uma lástima, Deoclésio.